um vídeo rapidinho só pra contar pra vocês um pouquinho sobre as minhas leituras desse ano. Como vocês sabem, eu só li Academia de Vampiros esse ano, restinho de Academia de Vampiros, e Jogador número 1 e Inferno do Dan Brown. Se vocês quiserem uma resenha melhor e mais completinha, eu vou deixar ali embaixo o link pra resenha que eu fiz pro blog, tanto de Jogador número 1 quanto pra Inferno, porque quando eu fazia resenha pro canal, eu fazia assim que eu acabava de ler. Eu li o livro ontem, eu acabei de ler o livro ontem, fazia hoje a resenha. Só que infelizmente isso não tá sendo possível, já faz meses que eu terminei de ler Jogador número 1, e Inferno deve ter um mês ou um pouquinho mais de um mês que eu terminei de ler. Querendo ou não, já faz um tempo, então eu não lembro direito e já nem tenho mais aquela empolgação assim com os livros. Mas eu não queria deixar de falar sobre eles porque eles são muito bons e eles foram especiais pra mim de alguma forma. Então eu decidi que eu ia fazer só um breve comentário sobre cada um desses dois livros. Uma resenha completa e mais bem feitinha está lá no blog, ok? Então vamos começar com o Jogador número 1. Jogador número 1 é um livro futurístico, eu não diria que ele é uma distopia, eu acho que ele não se encaixa nesse ponto, mas ele acontece no futuro e nós temos um garoto, o Wade Watts, que eu nunca consigo falar o nome dele direito, porque eu sempre falo Watts, e ele é um garoto pobre, ele mora em trailer, sabe? E é pior ainda no futuro, porque o futuro ele é catastrófico, não tem muito recurso natural, então assim, é um lugar ruim de se viver, sabe? Só que todo mundo tem acesso a um videogame chamado Oasis, porque ele é de graça, você compra as coisas lá dentro, é assim que ele ganha o seu lucro. Então se você tiver um computador, você pode ter o Oasis a hora que você quiser. E como o Wade leva uma vida muito ruim, ele, tipo, a escapatória dele é o Oasis, que é um jogo de RPG, ou seja, você tem o seu protagonista lá, você pode ser um humano, você pode ser um elfo, você pode ser o que você quiser. Tem vários planetas, tem vários lugares para você visitar e é tudo assim, inspirado nos anos 80, porque o criador, o James Halliday, ele era simplesmente fascinado pelos anos 80. E nisso que acontece? O cara que criou o videogame morre. E ele não tinha filhos, não tinha herdeiro, não tinha ninguém pra quem deixar aquela fortuna do videogame. Então o que ele faz? Ele faz um concurso, um jogo dentro do Oasis, que é uma caça a um easter egg. Quem não conhece, quem não sabe o que é um easter egg, é uma coisa extra escondida geralmente dentro de videogames, dentro de filmes. A Pixar tem um monte de easter eggs nos filmes dela, que são participações de outros personagens. Isso é easter egg, é uma surpresa escondida, que aqui no livro é chamado de ovo, porque egg, né? Então o James Halliday escondeu um ovo dentro do videogame, dentro do Oasis, e qualquer um podia encontrar, ele estava na capacidade de qualquer um encontrar. E para você conseguir achar esse ovo, você tem que achar a primeira dica, você tem que achar chaves, tem que atravessar portais, e nisso começa uma competição. E essa é a parte super legal do livro, é a competição entre as pessoas como o Wade, que não tem nada na vida, e pessoas que fazem organizações. Existe uma organização dedicada à caça ao ovo, porque cá entre nós tem muito dinheiro rolando nessa situação. Só que se passam anos e ninguém acha nada, nem a primeira pista, e eles começam a achar que o James Halliday passou a perna neles, sabe? Não tinha ovo nenhum. Aí a caça ao ovo esfriou, mas muita gente continuou dedicando a isso, como o Wade, porque o Wade ele não tinha nada pra fazer da vida dele, ele odiava a vida dele. Então assim, a vida dele era o Oasis, ele se dedicou a vida inteira àquilo. E obviamente ele é o primeiro a achar a primeira pista. Isso tudo é a sinopse, não é um spoiler. Meio óbvio que era isso que ia acontecer, né? Mas enfim, o livro é muito legal. Tipo, muito obrigada, Gui, por ter me apresentado e insistido pra eu ler, porque foi... Acho que se não fosse você insistindo tanto, eu não iria ler. E tipo, ele sabe que eu sou nerd até a minha alma. E isso foi um presente, esse livro é um presente pra quem é nerd, pra quem curte coisas dos anos 80, desde música, videogame, filme, seriado. Tudo é citado e tudo tem uma importância pra história. É isso que faz a história ser tão legal, porque não tem simplesmente uma referência aos anos 80 que não tem nada a ver com a história, que não vai acrescentar em nada, sabe? Tudo ali tem um porquê. Por que aquela informação tá ali? É muito legal os mistérios, é muito legal tentar descobrir quais são os enigmas, as charadas, os conflitos que por causa dessa grana envolvida, tipo, que sai do videogame e vem pra vida real dos meninos que estão, né, tentando achar o ovo. É muito legal o modo como isso foi apresentado, não ficou só dentro do jogo. Os personagens são muito legais. Eu confesso que eu não ligo muito pro Wade, mas eu gosto muito da Artemis e gosto muito do H. Eu adoro o H. H é o melhor amigo do Wade. Wade. E é um dos melhores personagens. Apenas. Eu adoro o Wade.
Então, assim, de emoção que eu tenho pra dizer pra vocês é isso. Tem uma resenha um pouquinho mais completa lá no blog, vão lá ler. E agora nós vamos pro Inferno do Dan Brown, que não tem nada a ver com o jogador número 1, vamos esquecer toda essa coisa de videogame e vamos focar em História da Arte. Então, esse livro é um pouco difícil de explicar a sinopse dele. É, se eu não me engano, o 4º livro com o Robert Langdon, não tenho certeza. Pra quem não sabe, o Dan Brown, ele escreve livros sobre o Robert Langdon, que é o personagem principal. Mas não é uma série, tipo, um livro completa o outro. São livros totalmente independentes, só tem o mesmo personagem. Então, assim, esse aqui é o primeiro livro do Dan Brown que eu li. Eu não li os anteriores sobre o Robert Langdon, e ele é totalmente apresentado pra gente aqui. Ou seja, eu conheci o Robert aqui e eu não senti falta de informações de outros livros porque não tem nenhuma relação. Então, para começar a nossa história, nós temos o Robert, que está sem memória, em Florença, na Itália, para quem não sabe, Florença é na Itália, e ele não faz ideia de como ele foi parar na Florença, na Itália. Ele tá com ele levou um tiro na cabeça, tem gente querendo matar ele e ele não entende por quê, porque ele é só um historiador, um simbologista e um professor de Harvard. Ele não faz nada, tipo, pra alguém querer matar ele. Ele fica assim, tipo, nossa, o que tá acontecendo? O que aconteceu comigo nesses últimos 3 dias em que eu não me lembro nada? E basicamente o livro inteiro é uma correria dele tentando buscar respostas porque as pessoas estão atrás dele e porque ele está com um objeto estranho. Eu não posso falar que objeto é, né? Mas enfim, ele se encontra na posse de um objeto, ele descobre o que é o objeto, mas ele não sabe por quê, ele não sabe o que está acontecendo. E o livro inteiro é a jornada dele pra tentar descobrir o que está acontecendo. E apesar dessa sinopse que eu dei ter sido muito ruim e da impressão de que o livro é muito sem graça, não é. Primeiramente, nós temos vários elementos nesse livro. O primeiro, que é um elemento científico, que é a superpopulação do planeta e envolve muitos dados estatísticos sobre a superpopulação do planeta. Outra coisa que parece muito chata, mas o contexto da história é fantástico. E nós temos o lado que é muito da arte, que nós temos várias menções a obras de arte, e tudo isso se encaixa na história fictícia que o Dan Brown inventou, no mistério que ele inventou. Que eu não posso falar muito, porque afinal de contas é um livro de mistério. Qualquer coisa que eu vou falar pra vocês, eu vou estragar o livro. Que esse livro é muito bom, o jeito que o Dan Brown pegou todas as coisas da história dele, todos os elementos fictícios para criar a história ao redor do Robert Langdon, ao redor da superpopulação, que eu não posso falar o que é. Ele pegou todas essas coisas fictícias e usou da verdade, de coisas verdadeiras, prédios em Florença, pinturas e a Divina Comédia, porque eu esqueci de mencionar isso, né? Inferno faz parte da Divina Comédia do Dante. Esse é aquele tipo de livro que ele começa muito confuso mesmo. E à medida que a história vai expandindo, você começa a pegar detalhes e encaixar e BUM! A sua mente explode, porque ele é realmente desse tipo de livro que ele vai te dando informação e você vai ficando cada vez mais impressionado com a magnitude daquilo. E o Dan Brown é muito inteligente para fazer essas coisas, gente. Ele é muito inteligente. Que sempre que tinha uma reviravolta, e tem muitas reviravoltas, eu ficava com aquele sentimento de que eu não sei mais o que é verdade, o que é mentira, o que tá acontecendo. E é um sentimento gostoso, porque não é aquele sentimento do tipo, Fê, que saco, você mudou a história. Não é esse tipo de sentimento. Ele consegue fazer tudo que você acreditava ser uma mentira e você achar isso legal. Eu achei legal, porque, tipo, explodiu a mente. Eu tô só tagarelando sobre o livro, né, gente, porque ele é muito magnífico. Tem uma coisa mais detalhada, mais sobre a história, sobre os personagens lá no blog. O link tá ali embaixo. Esse é um livro pra quem procura realmente mistério, pra quem procura uma história muito bem contada, muito inteligente. É muito inteligente esse livro, gente. O Dan Brown, ele não subestima seus leitores, ele acredita, eu acho, né? Ele acredita que você vai entender aquilo e ele coloca coisas difíceis pra fazer a sua descoberta do livro ser difícil. Quando você acha que você tá entendendo o que tá acontecendo, ele te joga um fato ali, muda tudo. É muito legal, cara. Muito bom. Eu fiquei com muita vontade de ler os outros livros do Dan Brown. Esse é aquele livro que você começa e você realmente não acha que vai ficar tão bom e que vai chegar no ponto que chegou lá no final. É o tipo de livro que você acha que vai ser um mistério bobo e fácil de ser resolvido, que vai ser só naquele círculo que você começa, e não é. É
É o tipo de livro que sempre tá mudando e que você nunca sabe realmente onde aquilo vai dar. E é muito bom, é muito bom. Eu também terminei de ler The Indigo Spell, que é o terceiro livro da série Bloodlines. Pra quem não sabe, a série Bloodlines é do Laços de Sangue e o Lírio Dourado, que eu até cheguei a mostrar no vídeo anterior. Eu não aguentei esperar ele chegar do Book Depository. Li no meu notebook mesmo, eu tava muito curiosa, eu tava com saudade do Adrian e da Sidney, então eu li no computador mesmo. E que livro gostoso! Eu não posso falar sobre ele porque assim, o que eu quero falar sobre ele é tudo spoiler e eu não quero estragar pra quem não leu nada da série ainda. Mas foi perfeito, o segundo e o terceiro foram meus preferidos até agora. O primeiro foi bom, mas eu acho que o segundo subiu um patamar e o terceiro conseguiu manter. Foi magnífico! E agora eu estou lendo Feita de Fumaça e Osso, que eu ganhei da Bia, minha linda amiga Bia, que tem tanto tempo que eu não converso com ela. Ai, a gente precisa colocar o papo em dia. Mas enfim, ela me deu em janeiro e eu só consegui ler ele agora. Tô na metade, tô aqui, e eu tô adorando até agora. Eu não consigo parar de ler, é muito chato ter que parar de ler, porque eu adoro, tô adorando mesmo esse livro, é muito legal. Muita gente diz que ficou um pouquinho decepcionado com o fim. Eu não estou no fim ainda, então, por enquanto, eu tô achando muito bom, muito legal. Eu adoro a Carol. Eu falo Carol, não sei. Então, gente, por hoje é só. Eu vejo vocês na próxima, que eu espero que não demore tanto. E é isso então.